Aizen, Gin ou Tolkien? Qual desses três é o seu favorito? Com certeza a maioria de vocês vai responder que é o Aizen. Esse trio com certeza tem um dos melhores backgrounds dentro da história de Bleach, e eu vou falar hoje alguns simbolismos que tem por trás deles. Em vários momentos esse trio é sempre visto junto, já que o Aizen enxerga os dois não apenas como subordinados, mas também sócios. Aizen não consegue usar o controle dele sobre o Tolkien, já que ele não consegue enxergar a liberação das suas Zanpakutou. Já Gin é alguém muito fiel ao Aizen aos olhos dele, e ele não sabe o que se passa na cabeça do Gin. E eu tenho quase certeza que o Aizen não sabia das intenções do Gin, da traição dele, mas eu vou deixar para explicar mais para frente. É bem interessante ver que o Kubo ele gosta muito de desenhar os três juntos. E como eu já expliquei algumas vezes, o Kubo ele gosta muito de colocar elementos budistas dentro da sua obra. E eu cito principalmente aquela entrevista com o Gege Akutami que o Kubo revelou que ele gosta muito de colocar os elementos budistas dentro da obra, assim como o próprio Akutami. E um dos temas essenciais do budismo é você iluminar a sua alma para sair do ciclo de reencarnação do Sansara. Só que esses três personagens aqui, eles representam o contrário. No caso, seria o decaimento da alma. Apesar de eu entender os motivos do Gin, não é certo o que ele fazia. Tipo, ele passava por tudo e todos para poder atingir seus objetivos. Quem lembra dele cortando a Hiyori ao meio apenas para poder continuar com aquela falácia de que ele era fiel ao Aizen? O Tolkien decaiu a sua alma por causa do ódio que ele sentia pela Soul Society. Já o principal tema do Aizen é a ilusão, tanto na Kyoka Suigetsu quanto na sua visão de mundo, onde ele acreditava que seria melhor governante do que o próprio Rei das Almas. Na roda do Sansara, bem no centro, nós temos o conceito de Trivisa. A tradução seria mais ou menos os três venenos. E cada um dos três personagens, Gin, Tolkien e Aizen, estão interligados cada um com um desses venenos. E o Aizen é aquele que pode representar também os três venenos de uma só vez, visto que ele é alguém contrário ao Ichigo. A gente sabe que o Ichigo ele representa dentro de Bleach uma alma completa, aquele que está mais perto da iluminação e pode sair do ciclo atingindo Nirvana. Já o Aizen ele é um ser superior, só que do sentido oposto, ou seja, ele decaiu a alma dele ao ponto de que ele transcendeu o próprio conceito e ficou preso dentro do ciclo. Mas vamos entender melhor sobre esses três venenos. O primeiro deles é o Dvesha, ou também chamado de o ódio. Ele também pode ser traduzido como raiva ou hostilidade. Ele é o contrário de apego, ou seja, você tem repulsa daquilo que você não gosta. Dos três personagens, o Tolkien é o que mais se encaixa, visto que ele sente um ódio gigante da Soul Society. O Tolkien era apegado muito a Kakyo, que era amiga dele, e também do conceito de justiça que ela ensinou. E o seu ódio começou depois que Tokinada matou Kakyo e não aconteceu absolutamente nada com ele. E após ele quase ter sido morto pelos guardas do Tokinada, quem salva ele é o próprio Aizen, que diz para ele focar todo o seu ódio contra a injustiça da Soul Society. E o animal representado pelo Dvesha é o galo. A principal habilidade do Tolkien é o controle dos sons, visto que ele consegue criar ondas sonoras, assim como o canto do galo. Além disso, o nome da amiga do Tolkien, que é Kakyo, significa salvação pelo canto. E o canto do galo sempre foi essencial para as pessoas no período da manhã. O próximo é o Raga, ou também apego ou desejo. E desses três, com certeza, o que mais se encaixa é o Gin. O seu principal desejo sempre foi devolver aquilo que eles roubaram da Matsumoto. E o Gin sempre foi muito apegado a ela. E esse apego pela Matsumoto e também o desejo dele querer trazer de volta aquilo que roubaram dela faz com que ele decaia em sofrimento, passando por cima de tudo e todos apenas para poder conseguir o seu desejo. E o animal que representa o apego é a cobra. E o Gin sempre foi representado como uma serpente. A versão mais difundida dos três venenos é que o galo que representa o apego e a cobra que representa o ódio. Mas também existem versões onde o galo que representa o ódio e a cobra que representa o apego. E o último dos venenos é o Moha, que significa ilusão ou ignorância, que é representado pelo Aizen. Aizen é o personagem que mais faz sentido ser esse veneno. O tema ilusão está sempre presente no Aizen, seja na Kyoka Suigetsu, que tem o poder da ilusão, ou na ilusão que ele mesmo criou de que ele seria um ser superior que poderia até mesmo superar o próprio Ryo. E o animal que sempre representa a ilusão é o porco. Apesar de não ter muita associação entre o porco e o Aizen, é bem interessante ver que o Ganjo ele monta um porco. E o Ganjo é da família Shiba, e o Ichigo também faz parte da família Shiba. E o Aizen foi derrotado pelo Ichigo. E principalmente o Aizen é aquele que representa muito mais os três venenos. O tema de ilusão é o que mais representa o Aizen, na Kyoka Suigetsu e também na ilusão que ele acredita. Ele sente ódio e raiva contra o Urahara e também contra o Rei das Almas. E o seu desejo, com certeza, é se tornar o novo Rei das Almas, aquele que vai reger toda a Soul Society a partir daquele momento. E é bem legal interpretar, junto dos três venenos, como os três foram derrotados.
O Gin é muito apegado a Matsumoto e queria devolver aquilo que roubaram dela. O seu apego é a sua maior força e também a sua maior fraqueza. E no final ele não conseguiu nada, não conseguiu entregar aquilo que ele queria de volta para Matsumoto e também não conseguiu salvar a si mesmo. Tousen era movido pela vingança e também pelo ódio que ele sentia da Soul Society. Isso fez com que ele se tornasse cego e não enxergasse a sua própria morte vindo. E o Tousen, que é representado pela aversão, aquilo que a gente não quer que chegue perto da gente, foi derrotado por alguém o contrário, que era alguém que o admirava, que queria ver ele perto. E ele foi derrotado pelo Isagi Shuhei, que era alguém que o admirava sempre. E por fim Aizen, que foi derrotado pela própria ilusão que ele mesmo criou. Ele acreditava que era um ser superior e foi derrotado pelo Ichigo, que era alguém que estava acima dele. E Aizen conseguiu sair uma vez da sua ilusão, só que isso custou a lealdade do Hogyoku. O Hogyoku é aquilo que alimentava a sua ilusão, e depois que ele não concedia mais os desejos do Aizen, foi aí nesse momento que ele finalmente saiu desse veneno. Tanto que depois de selado, o Aizen ele finalmente entende os motivos do Ichigo e também até ajuda o próprio Ichigo na luta contra o Yhwach. Então é isso, se você estiver assistindo pelo YouTube, curta, comenta e compartilhe e também se inscreva no canal.